Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos os que nos ouvem. Amém. É muito bom começar com esse clima. Sim, com certeza. E, bom, vamos imaginar por um instante a sensação de estar completamente encurralado. Nossa, aquela claustrofobia total, né? Exato. Tipo, a sala começa a encolher, o ar vai faltando e tem uma multidão ao redor gritando acusações implacáveis. Um pesadelo. Sem dúvida. Não tem um juiz imparcial, não tem regras de evidência, a presunção de inocência simplesmente desapareceu. É aquele momento em que o veredito já foi decidido por uma multidão enfurecida, sabe? Aham. E a única autoridade que tem o poder de intervir parece estar em absoluto silêncio. É o colapso total da ordem. Quando o pânico se impõe dessa forma, a mente humana entra num estado de sobrevivência primária. Onde cada segundo de atraso na chegada de ajuda parece uma eternidade, né? Exatamente isso. E é exatamente nesse ponto de pressão extrema, nesse desespero sufocante, que a gente entra no nosso mergulho profundo de hoje. O tema de hoje é pesado, mas fascinante. Muito. A nossa missão hoje é fazer uma análise bem minuciosa do Salmo 17. E para isso, a gente vai usar o texto da Bíblia de Estudo NAA e os comentários profundos do teólogo Alan P. Ross. Isso mesmo. O objetivo não é só ler um texto poético antigo, sabe? Queremos explorar como esse texto lida com a experiência angustiante de ser acusado injustamente. É uma verdadeira anatomia da angústia, eu diria. Com certeza. Vamos investigar como essa obra milenar constrói um contraste super fascinante entre o sucesso material imediato e o legado espiritual. É incrível como o autor recusa a ideia de entregar uma oração passiva ali. Sim, o rei Davi, a quem o texto é atribuído, tenta organizar o caos absoluto através de uma argumentação muito lógica e emocional. Ele transforma o pânico puro em uma peça de literatura que mapeia perfeitamente a condição humana sob pressão letal. Ok, vamos desvendar isso. Começando exatamente por essa temperatura emocional da crise. Que é altíssima. Tem uma diferença brutal entre saber que um perigo existe e sentir a respiração desse perigo no seu próprio pescoço, não acha? Ah, sem dúvida. O medo muda de figura. O texto já começa com uma sucessão de imperativos disparados, quase sem fôlego. O autor pede para Deus ouvir a causa justa, atender o clamor, dar ouvidos à oração. É o equivalente a alguém ligando para o resgate, sabe? Sim, gritando ininterruptamente para que não desliguem a chamada. E a análise do Alan P. Ross traz um contexto brilhante para entendermos essa urgência toda. O que ele diz sobre isso? Ele faz um estudo comparativo bem interessante entre esse Salmo 17 e o anterior, o Salmo 16. Ambos lidam com o perigo mortal, certo? Sim, mas a arquitetura emocional é drasticamente diferente. No Salmo 16, o perigo é real, mas está lá no horizonte. Ah, tipo uma tempestade que ainda está se formando, à distância. Isso. A postura ali é de contemplação, de não ceder ao medo, porque ainda tem tempo de se preparar. É como a sensação de olhar a previsão do tempo e ver que um furacão vai tocar a costa só na semana que vem. Exato. Dá apreensão, claro, mas dá para fechar janelas, comprar suprimentos. Tem uma margem de manobra aí. Exatamente. Mas no cenário do Salmo 17, o furacão já arrancou o telhado. Nossa, a ameaça já arrombou a porta. O Ross descreve essa estrutura como a anatomia clássica da oração de um justo sob cerco. A sobrevivência física dele depende de uma intervenção imediata. Não é um pedido para que as coisas fiquem bem no futuro. De jeito nenhum. Ele exige que a justiça seja executada no tempo presente. O limite da paciência evaporou completamente. O que estabelece uma tensão imensa para o texto. Porque se a crise é tão iminente assim, com que base ele exige que a justiça seja feita a favor dele? É uma ótima pergunta. E a resposta está na alegação de inocência dele. Sim, e para os nossos ouvintes entenderem, eu queria criar uma analogia aqui. Os versículos 3 a 5 dizem coisas como sondas o meu coração e provas-me no fogo. Imagens muito fortes. Soa como alguém entrando voluntariamente na sede da Receita Federal, jogando todos os extratos bancários na mesa e pedindo uma auditoria fiscal rigorosa. É tipo, revirem tudo que não vão achar um centavo fora do lugar. Exato. Mas aqui eu preciso fazer o papel de cética e dar um pushback nessa ideia.
Manda ver. Não sou um pouco arrogante afirmar nenhuma iniquidade e ainda pedir para ser testado no fogo, tipo, quem tem essa coragem? Parece uma autoconfiança perigosa, né? Essa é uma objeção super comum quando as pessoas leem esse texto. Como as fontes lidam com isso? Bom, as notas de estudo da INA e o comentário do Ross são cruciais para desfazer esse mal-entendido. Ah, então não é arrogância. Não. O autor não está reivindicando uma perfeição moral absoluta, como se nunca tivesse pecado na vida. Porque seria contra toda a teologia do resto do livro, né? Exatamente. O que está em jogo ali é o que o Ross chama de inocência contextual. Uma inocência restrita àquelas acusações do momento. Isso. É como dizer, olha, eu sou falho, mas desse crime específico que estão tentando jogar nas minhas costas, a minha ficha é limpa. E o Ross aponta que é também uma resolução intencional, certo? Sim, uma resolução de não pecar. O texto fala de manter os passos nas veredas de Deus e fugir dos caminhos do violento. Num mundo onde a força bruta costuma resolver tudo, ele escolheu a integridade. Perfeito. Então essa auditoria não é vaidade. É a postura de alguém com a consciência limpa que foi encurralado por mentiras brutais. E a única testemunha ocular que pode atestar a verdade é a própria divindade. Exato. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente sai da integridade do coração e vai para o mundo exterior. As ameaças externas e a busca por proteção. Isso, e o texto usa umas imagens muito poderosas. Versículo 8 tem aquele pedido super famoso. Guarda-me como a menina dos olhos. E também esconde-me à sombra das tuas asas. Gente, se a gente pensar na biologia da coisa, a menina dos olhos, a pupila, é muito vulnerável. Talvez o ponto mais frágil do corpo. Com certeza, qualquer grãozinho de poeira causa uma agonia horrível. E o corpo desenvolveu um reflexo instantâneo de piscar para proteger isso. É uma defesa que atua em milissegundos, antes mesmo do cérebro processar a dor. Pedir proteção nesse nível é implorar por um reflexo divino instantâneo. E o interessante é como ele sobrepõe imagens de naturezas diferentes para criar uma sensação de abrigo impenetrável. A biologia de um lado e do outro a imagem de um pássaro abrigando os filhotes, né? Exato. O Ross destaca que essa metáfora materna das asas não é só bloquear um ataque. O que mais envolve? Envolve prover calor, intimidade e esconderijo no meio da tempestade. O filhote ali de baixo não luta contra a tormenta. Ele só depende da força das asas que o cobrem. Lindo isso. É muito poético e contrasta fortemente com o que está acontecendo lá fora. Sim, porque lá fora o cenário é de terror psicológico puro. Os opressores são predadores insaciáveis. As notas da Bíblia NAA destacam que eles cerram o coração. O que significa que a conexão humana foi cortada, não tem mais empatia. Exatamente. Esse cerrar o coração mostra um nível de insensibilidade brutal. Os lábios são descritos como insolentes. E eles cercam a vítima como um leão ávido por sua presa, ou um leãozinho de emboscada. Versículos 10 a 12. A figura do leão é muito forte, porque não é uma briga. Não, o leão não odeia a gazela. Ele não guarda rancor. Ele só tem fome. Exato, ele vê o outro ser vivo estritamente como carne, um recurso para ser consumido. E os inimigos estão agindo assim. Eles iniciaram uma caçada. O Ross captura bem essa dinâmica predatória nos comentários dele. Para os agressores, a vítima perdeu o status de pessoa. Virou um obstáculo para ser triturado. O vocabulário da oração até muda depois disso, convocando Deus a agir como um guerreiro. Quando a gente está cercado de leões, palavra diplomática não resolve. Tem que quebrar a mandíbula do predador. Então, o que tudo isso significa na raiz do comportamento humano? O que leva alguém a virar esse leão faminto? O texto dá um diagnóstico cirúrgico disso no versículo 14. Sim, onde ele pede livramento dos homens cuja porção é desta vida. E diz que eles têm o ventre cheio de tesouros e deixam herança para os filhos. É um ponto-chave. E aqui eu lanço uma provocação, porque historicamente, prosperidade, ter família e deixar bens para os filhos não é o objetivo da maioria das pessoas. Com certeza é. Então, ter bens materiais e deixar herança é retratado como algo negativo pelas fontes que a gente está analisando. Se conectarmos isso a um panorama maior, a resposta é não. E as fontes são unânimes nisso. Então qual é o problema real aí?
O argumento central de Ross é que o problema não é a riqueza em si, nem o afeto pelos filhos. Tá, e o que corrompe essas pessoas, então? É o foco exclusivo nessas coisas. A frase-chave é cuja porção é desta vida. A recompensa deles se limita a isso. Eles perseguem os outros porque vivem sem Deus, confinados nesse plano material finito. Exato. Se o universo é só matéria e não existe prestação de contas futura, qual é a regra que sobra? A lei do mais forte. Acumular a qualquer custo vira uma questão de sobrevivência. E se para garantir o conforto dos próprios filhos for preciso esmagar pessoas justas pelo caminho, eles vão fazer. É uma crueldade justificada pela crença de que tudo se resume a ter o ventre cheio antes de morrer. É uma constatação assustadora, mas explica o comportamento. O coração precisa ser cerrado para a máquina de acúmulo funcionar. Mas ainda bem, o texto não para na tragédia. Se a grande conquista dos predadores é só essa vida material, qual é a recompensa de quem escolhe a integridade? Isso levanta uma questão importante, porque muda totalmente o eixo da discussão. E a resposta não é ter o dobro de riquezas que os inimigos, né? De forma alguma, a ambição do autor voa muito mais alto. O antídoto contra esse materialismo está no versículo 15. Aquele que diz: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Decodifica isso pra gente. Vamos lá. O Ross e as notas da NAA explicam que, no Antigo Oriente, contemplar a face de um rei era o maior privilégio possível. Significava acesso irrestrito, favor governamental. Mas a palavra acordar aí é que carrega um peso monumental. Ah, no dia seguinte, né? Não. É amplamente aceito na teologia bíblica como uma referência ao despertar do sono da morte, a ressurreição. Uau! Existe um contraste brutal aí, então. Gigante. De um lado, a destruição e o fim daqueles que vivem só pro material. Eles jogam um cassino que no fim sempre perdem. A vitória deles é totalmente temporária. E, em contrapartida, aquele que mantém a integridade tem a garantia da satisfação eterna e gloriosa na presença do Criador. É a diferença entre encher a barriga de coisas que somem e saciar a alma com o que é eterno. Exatamente isso. Bom, que jornada monumental que a gente fez hoje com essas fontes. Sim, foi um mergulho e tanto. A gente começou sentindo o pânico de um perigo iminente, aquele leão prestes a atacar. Passamos pela auditoria da própria consciência buscando a integridade. Depois fomos procurar o refúgio das asas divinas, enquanto a tempestade e os predadores rugiam do lado de fora. Dissecando o vazio daquela filosofia de viver só para essa vida. Até chegarmos à libertação gloriosa de que a justiça final transcende as recompensas materiais do nosso mundo atual. O que mostra que a luta entre a ganância predatória e a integridade com esperança eterna continua muito atual. Sem dúvida alguma. E pensando nisso, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está escutando e que não discutimos até agora. Legal. Manda aí. Se a nossa verdadeira satisfação não está atrelada a essa porção desta vida, como é que essa perspectiva eterna deveria alterar a forma como a gente reage hoje? Mas pequenas coisas, se diz. Sim, naquelas pequenas injustiças e ansiedades cotidianas que a gente enfrenta no trabalho ou em casa. Fica aí a reflexão de como a eternidade muda o nosso presente.